O filho do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vai ser alvo de uma delação premiada num escândalo? É o que diz o site Metrópole sobre as investigações envolvendo o INSS. Vamos saber mais sobre essa história com o Pedro Zambarda, agora no Plantão no Meteoro. Bora lá. Muito bom. Pedro, não pus a musiquinha aqui que tá falhando para mim, tá me enchendo o saco. Se você Quer que quiser coloque pôr pra aí, você? pode pôr, pode pôr, pode pôr. É Mas a vamos News, lá. né? Isso. É, Olha, Ana, o pessoal tem uma galerinha aí bolsonarista no chat que tá reclamando da alta dos impostos. Vou fazer um favor pra vocês, eu vou trazer a principal notícia do Bolsonaro News, que está ocupando todas as manchetes, olha só. E vamos começar, porque aqui a gente começa coisas às vezes de trás pra frente. Já trago qual é a resposta do presidente Lula pra isso em uma entrevista a Daniela Lima. Vamos lá. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei: olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Quando saiu o nome do meu filho, Eu acho que essa é uma resposta de um presidente da República, e não covarde, que está condenado a 27 anos e que passou o mandato inteiro enchendo o saco das pessoas por causa do Flávio Bolsonaro, que agora é o candidato dele. Tá? Isso é uma resposta de um presidente da República. Eu não estou entrando no mérito se o Fábio Luiz é culpado ou inocente. Isso é uma resposta de um presidente da República, tá, bolsonaristas? Cambada de covardes. Porque aqui eu me posiciono, sim, eu conto para vocês o que eu penso. É essa a posição de um presidente da República. Eu não estou dizendo que o filho dele é inocente. Tá? Isso é um posicionamento. Vamos para a matéria do Metrópolis, claro, feita pelos suspeitos de sempre. Mandar um beijo para André Chalders e para Andresa Matais, que são queridos ou desqueridos, que estão fazendo a nova Veja dentro do Metrópolis. Eu quero dar uma salva de palmas pro vencedor. Vamos lá para a matéria, porque, enfim, é uma matéria que está circulando nas redes bolsonaristas. Ex-dirigentes do INSS fecham delação premiada, tá, gente? E entregam Lulinha e políticos. André Fidelis e Virgílio Filho, do INSS, delataram Fábio Lula da Silva, o Lulinha, e políticos do Centrão. Estão presos desde novembro. No começo da matéria, me chama muita atenção. O Fábio Luiz, o Lulinha, ele tem nome. Os políticos do Centrão, não. Ana, e o Metrópolis, eu não sei qual é a relação do Metrópolis. Eu não tenho relação nenhuma. O Metrópolis parece que é apaixonado pelo governador Ibanez. Mas é um amor, uma paixão. Tratam o Ibanez que nem um nenê. por que será? O Ibanez é um santo, segundo o Por que Metrópole. será? O Lula não, o Lulinha é o demônio. 2 ex-servidores do alto escalão do INSS estão em processo avançado de delação premiada. Beleza. A coluna apurou que o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis, entregaram o filho mais velho do presidente Lula. Aliás, não confundam com os outros filhos do presidente Lula, tá? O Fábio Luiz não é o Luiz Cláudio, que não é o Marcos, tá? Porque trocam... Todos são Lulinha, entendeu? E detalham o envolvimento dos políticos no esquema. Em nota, a coluna nesta quarta, dia 25, a defesa de Lulinha afirmou que eles não têm relação com as fraudes do INSS, não participou de fraudes ou desvios e não recebeu valores dessa fonte criminosa. É a primeira vez que ele comenta sobre o tema por meio de advogados constituídos. Entre os políticos citados pelos delatores estaria a Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda. Ela foi ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Jair Bolsonaro. É a primeira vez que o nome dela aparece associado ao esquema. Flávia é mulher do economista Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio do empresário mineiro Daniel Vorcaro. Flávia nega qualquer relação com os fatos. Os 2 delatores estão presos desde 13 de novembro. Espera um pouquinho, Ana. A Flávia Arruda ou Flávia Pérez é mencionada... Não tem mais ninguém do Centrão? Por que o Metrópole só dá 2 nomes? É Hum, muito estranho isso aqui. é, tem um limite de caracteres na matéria.
Deve ser um negócio, assim, muito louco. Não, como que... Eu mostrei uma matéria do DCM agora há pouco que é muito maior que essa. Com muito mais... E não aparece. É um negócio, assim, não dá pra entender, cara. Virgílio é acusado pela Polícia Federal de receber 11,9 milhões de reais de empresas ligadas a entidades que faziam descontos ilegais nas aposentadorias. Desse total, 7,5 milhões teriam vindo de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os repasses teriam sido enviados a empresas e contas bancárias da esposa do ex-procurador, a médica Thaisa Hoffmann Jonasson. Já André Fidelis teria recebido 3,4 milhões de propina entre 2023 e 2024, segundo os investigadores. Como mostrou a coluna de Andresa Matais no Metrópolis, o próprio careca do INSS também prepara uma proposta de delação premiada. A disposição dele em delatar cresceu após familiares do empresário virarem alvos das investigações, como o filho Romeu Carvalho Antunes e a esposa Tânia Carvalho dos Santos. Esse trecho me chama muita atenção. Sabe quem fazia isso de investigar os parentes dos presos? A Lava Jato. E a Lava Jato mentiu sobre o envolvimento do Lula na Petrobras. Vamos lá. Eric Fidelis, filho do ex-diretor do INSS, também foi preso. A advogada Isabela Borges, que representa Virgílio Oliveira Filho, negou que exista delação em andamento. A reportagem tenta contato com a defesa do Fidelis. Além de tudo, a advogada dos caras está dizendo que não tem delação. Então, eu não sei se eu acredito no Metrópolis, se eu acredito na advogada ou se eu acredito em qualquer outra pessoa. Vamos lá. Quem são Virgílio Filho e André Fidelis na farra do INSS? Virgílio Antônio Ribeiro era servidor de carreira da Advocacia Geral da União, exerceu o cargo de procurador do INSS, ou seja, atuava como principal consultor jurídico do órgão. Em novembro do ano passado, ele se entregou à Polícia Federal em Curitiba, após ter um mandado de prisão expedito contra si na 4ª operação sem desconto, que investiga a farra do INSS. A mulher dele, médica Thaisa Hoffmann Jonasson, também foi presa. Em outubro de 23, quando ainda estava no INSS, Virgílio Filho se manifestou favoravelmente aos descontos nos benefícios de 34 mil aposentados em favor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E aí o Metrópolis detalha os esquemas do INSS, coloca as notas do advogado do Lulinha, que é o Fábio Luiz Lula da Silva, e me chama a atenção, Ana, não tem mais detalhe. A notícia da Andresa e do André Schauders delataram o filho do Lula. Não tem mais nada. Vão delatar. Vão delatar, isso. Fecham delação, exatamente. Vão delatar. Não tem mais nada. E aí me chama muita atenção, e gente, eu poderia pegar essa notícia no 247, no DCM, nos sites suspeitos, esse gabinete do ódio petista. Não, vou pegar de uma fonte insuspeita. Primeiro porque eu conversei com o advogado dela no dia que teve a operação da Polícia Federal na casa dela, e depois porque saiu essa nota da Veja, do Ricardo Chapola, sobre uma amiga do Lulinha, que é a socialite de São Paulo, Roberta Luxinger. Relatório da a Polícia Federal foi na casa dela, tá? Relatório da Polícia Federal sugere que a amiga de Lulinha não tem conexão com fraudes do INSS. Vamos à matéria da Veja, tá? Não é do 247, não é do DCM. Trechos do relatório da Polícia Federal referentes à fase mais recente da operação sem desconto, deflagrada em dezembro do ano passado, sugerem que a empresária Roberta Luxinger não tem conexão com o esquema que desviou 4 bilhões das aposentadorias dos idosos. No documento, a Polícia Federal informou ter apreendido alguns bens pessoais da empresária no dia que realizou uma ação na casa dela em São Paulo. E, com base na análise feita, verificou que o material não interessava para a investigação. No texto, os policiais argumentam que os bens encontrados eram compatíveis com alguém com padrão alto de vida e não contrastam, pelo menos a princípio, nenhum indício de relações dela com fraudes. A empresária é herdeira do ex-banqueiro suíço Peter Luxinger. Em outro trecho do relatório, a Polícia Federal dá detalhes sobre o dia da operação na casa da empresária. Sabe de quem a Roberta é ex-esposa, Ana Lesnovski? Do Protógenes Queiroz da Polícia Federal. Tá? Eu acho que ela sabe como a PF trabalha.
E se ela tivesse algum indício de roubo, os caras achariam. Mas não acharam. Relata que toda a ação foi acompanhada por um advogado de Roberta que tinha chaves para abrir as salas que estavam fechadas na ocasião. A polícia também destacou que Roberta colaborou com as buscas, mesmo sem estar no endereço naquele dia. O documento menciona que os policiais precisaram telefonar para a empresária para pedir as senhas dos cofres da casa. O texto aponta que os agentes foram atendidos prontamente pela herdeira do banqueiro. Beleza, você não precisa acreditar em mim, nem no advogado da Roberta, nem nessa matéria da Veja. Uma coisa que me chama muito a atenção, que é um personagem, e eu estou assistindo as sessões da CPMI e do INSS, porque ela vai ser muito usada nas eleições. Existe um personagem que é muito mencionado e que só aparece nas notícias quando a gente cobre que a gente é progressista, né, Ana? A omissão do Moro no salto bilionário da Conafer. Documentos mostram, do site GGN do Nassif, que a Conafer inseriu dados falsos no INSS e então o ministro do Bolsonaro, o senhor Sérgio Moro, não agiu. O problema é o Lula, gente? Mas vocês têm certeza que o problema é o Lula? Não é o Lula que está investigando isso aí, não? Desculpa, eu botei muita coisa nesse corte, mas tem muita informação, eu acho. Não, mas é isso mesmo, assim, eu vou focar no aspecto da comunicação da coisa, né? A notícia do Metrópolis ali é uma não notícia, né? É um pastel de vento, né? Vão denunciar o Lulinha e políticos do Centrão, que nós não vamos nomear. Só a Flávia, eu não vou chamar ela de Flávia Arruda, tadinha, é Flávia, eu botei o nome dela antes, quando ela estava casada, antiga, é Flávia Pérez. Flávia Pérez e Lulinha. Parou aí. Né? Não é uma notícia. E dizer que não é uma notícia não quer dizer que não se deve falar sobre esta notícia, tá? Porque estamos falando Coisas aqui, diferentes. inclusive. Exatamente. A notícia é que o Metrópolis publica uma não notícia, e aí a gente tem que se perguntar por quê. Né? Uma coisa é você dizer, olha, tem documentos, uma investigação da Polícia Federal, teve corroborada, né? Tem uma delação que é corroborada por que falou isso e aquilo, e é corroborada por documentos, por investigação, por fatos, por dados, enfim, por depoimentos. Ó, semiótica, Ana. Como é que o Lulinha é mostrado na home do Metrópolis e o governador Ibanez? Governador Ibanez, declaratório, fundo azul, fofinho, bonitinho. Lulinha e a Flávia Pérez, fundo vermelho, vilões, criminosos. Cara feia, né? É isso, é sobre isso, entende? E ao fazer uma notícia dessa, você cria já um bando de maluco que daqui a pouco estão aí no chat ou nos comentários, em qualquer lugar. E o Lulinha, hein? Ó, tá envolvido com o INSS. Falamos. Entende? Isso não está posto. Ninguém está dizendo Lulinha não tem ou tem. Não sei, porque não tem nada. É absolutamente nada. Eu vou falar para vocês uma prova que tem, tá? Uma prova. Vou dar uma pista aí para os investigadores. Tem um voo que ele está com careca do INSS. A questão é o seguinte, gente. O crime do INSS envolve dinheiro dos aposentados. Não tem. Por enquanto não tem. Se tiver, a gente vai falar. E tem uma coisa. O Sérgio Moro era o ministro quando foram aprovados os desvios. O ministro não tem responsabilidade? Né? E é isso. E, de novo, se tiver... Bom, a gente viu aí a fala do presidente Lula, né? Não vou esperar a investigação chegar no filho meu, no meu amigo, vou trocar o delegado. Ah, não, pera, não foi o Lula que falou isso, né? E foi na demissão do Moro que ele falou isso. Pelo contrário, quem falou isso foi o Bolsonaro, e pelo contrário, o Lula falando, não, se tiver que investigue, né, pague pela coisa. Então, assim, em termos de informação, tá certo aqui o nosso maravilhoso Bolsonaro em Aia, melhor nome aqui, que diz, podia dizer que vão anunciar que eu sou noivo da Dua Lipa. Entende? É mais ou menos a mesma coisa, assim, ó, vai ter uma delação e ela vai envolver o Lulinha, mas não tem dados, não tem fatos, não tem sequer a delação.
Pastel de Nada, vento, é um pastel de vento só para criar esta narrativa na cabeça do gado, que já vai sair repetindo aí, ai, o Lulinha, o Lulinha, o Lulinha. Aí pode vir delação, pode não vir delação, pode vir prova, pode não vir prova, tanto faz, porque você já criou o fato na afirmação antes. O jornalismo é uma delícia, mas também é uma tragédia, né? É uma tragédia, são colunas mortas, diriam alguns, sobre algum jornal. Vamos lá, vamos lá. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana Lesnovski. E voltamos em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.